Partido Novo. Como é que você vê o Partido Novo desde quando ele nasceu e com Amoedo, com essas coisas, e o que se tornou hoje o partido? Olha, a ideia do Novo era muito boa. Você ter um partido que valoriza a meritocracia, que traz só gente boa para concorrer, que evita usar dinheiro público para o que quer que seja. Agora, defende economia liberal, tem espaço para os conservadores. Essa era a ideia do Novo quando ele foi concebido e as assinaturas para criá-lo e tudo mais. O que aconteceu? O Novo, com o passar do tempo, foi mostrando que, diferentemente do discurso de uma impessoalidade, de regras de governança muito clara, de não interferência, enfim, de seguir um modelo, vamos dizer assim, de uma empresa com raízes institucionais e de observância de regras muito claras, o Novo tinha um problema muito sério. Ele deixou se levar pelas vaidades e pelas visões do João Amoedo, que se comportava no Novo como se fosse dono do partido. E todo mundo que no Novo não fazia amém para o Amoedo, não era subserviente ao Amoedo e às visões do Amoedo, ele perseguia e fazia o partido ficar contra. Só que ele sempre fez isso com a mão do gato. Ele nunca foi uma pessoa que falava assim, ó, discordo de você, vou te tirar do partido, eu discordo de você, vou te derrubar. Não, não. Sorrisinho e tal, e por trás. E isso foi ficando. Eu tenho uma história, porque quando eu fui ser candidato a deputado pelo Novo, em 2018, eu sou um cara de direita, sempre fui. Sou fundador do Movimento em Direita Brasil. Defendo a ideologia liberal na economia, uma visão conservadora nas questões comportamentais, morais e tudo, e uma visão política de direita. Essa é a história da minha vida política, né? E aí, eu fui ser candidato pelo Novo. Quando eu estava no meio da campanha, comecei a sofrer uma série de críticas, dizendo: "Não, não pode fazer campanha no de arma, pode fazer campanha sendo agressivo desse jeito, tem que ser". Eu falei: "Olha, gente, é meu estilo. Eu sou uma pessoa que defende os meus princípios de maneira clara e objetiva". E aí o Amoedo começou a encrencar pra cima de mim, ameaçou me tirar a legenda. Eu falei: "Olha, se quiser tirar a legenda, tira, é direito do Diretório Nacional, mas eu vou expor tudo o que está acontecendo aqui". E ele ficou quieto. Não tirou. Eu não me elegi, fiquei em primeiro suplente aqui em São Paulo, porque foi eleito Poit, Adriana Ventura, que é uma ótima deputada, minha colega, foi reeleita. O Alexis, que era um grande deputado também, infelizmente não foi reeleito. E aí eu virei ministro do Bolsonaro. Quando eu virei ministro do Bolsonaro, ele falou: ó, Salles não pediu autorização do partido para ser ministro do Bolsonaro, expulsa. Me expulsaram do partido, dei graças a Deus. Mas ele criou tanto caso com tanta gente, com o Marcel, com o Alexis, com todo mundo, só porque a turma não dizia amém para ele. Boicotou o Schecker, que foi candidato a governador aqui em São Ah, Paulo. eu lembro disso. Veja que absurdo, o cara tinha um governador de Minas. Quando o Zema foi pro segundo turno, o Amoedo boicotou o Zema de toda a maneira que podia. Aí o Zema foi eleito governador. Imagina, um governador de Minas Gerais, um estado extremamente importante. Ele não foi na posse do Zema. Fez tudo que pôde para boicotar o Zema, para atrapalhar o Zema. Tudo isso dor de cotovelo. E os puxa-sacos dele, que eram o pessoal que fazia parte do Diretório Nacional, respaldava todas essas barbaridades. Isso foi criando um mal-estar no Novo e foi criando uma desavença no Novo, que essa turma caiu de podre lá dentro. O Amoedo foi expulso, saiu fora do partido, foi expulso, quando vendo que ia ser expulso pediu para sair, agora esse detalhe eu não sei. Todos esses as seclas dele foram saindo do Diretório Nacional e finalmente o partido, segundo me disse outro dia Adriana Ventura, finalmente o partido acordou e não pode ser um xiita de direita, no sentido de que, não uso fundo partidário, não uso não sei o quê, não uso verba de moradia para os deputados. O coitado do Marcel Van Hatten, no início do primeiro mandato dele, foi morar numa pensão em Brasília, porque o partido não deixava ele usar o apartamento funcional. É absurdo isso. Essas regras, essas ideias exóticas, só serve para bilionário, que não é o Amoedo, que é sócio do Itaú. Agora, vai pegar um rapaz como o Marcel Van Hatten, ou eu, que sou advogado, eu, se não tiver ajuda de custo para morar em Brasília, para ter um imóvel lá e passagem para ir e voltar, eu não tenho como exercer o meu mandato de deputado. Eu deixo de trabalhar como advogado, ou pelo menos diminuo as minhas atividades de advogado, Pra focar para me lá. dedicar à política. Se eu não tenho essas questões, essas verbas e tudo, me inviabiliza. Aí você vai ter dois tipos de político. Ou o ladrão, que o cara tá roubando mesmo, então tanto faz o que ele recebe oficialmente,
que o que interessa é o que ele rouba por trás, ou os bilionários que estão indo para lá e ficam fazendo essas frescuriques do Amoedo, tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo. E quem precisa trabalhar para viver, quem precisa viver do seu trabalho, e está abrindo mão do seu trabalho para se dedicar à coisa pública, o mínimo que você tem que ter é uma remuneração compatível, uma estrutura compatível para fazer o trabalho. Então eu acho que o Novo, para concluir, o Novo se perdeu durante muitos anos nessas coisas que são inócuas para o futuro do Brasil. É absolutamente inócuo se o cara é irrelevante, se o cara pede ou não pede reembolso da verba de moradia. Isso não muda nada no orçamento público brasileiro e, por outro lado, atrapalha o desempenho eleitoral do partido. Não é à toa que eles tinham 8 deputados federais na legislatura passada e caiu para 3. Até porque o Amoedo, por pura dor de cotovelo e frescurite, ficou enchendo o saco dos bolsonaristas, do Bolsonaro e do governo, perseguindo, picuinha, frescurite. Resultado, quando eles viram que o Amoedo falou que ia votar no Lula, ele falou, vou fazer o L, vou votar no Lula. Sim, ele fez falou. o L. Aliás, não foi só ele, né? Vários desses esquerdinha caviar aí e tal, Armínio Fraga, não sei mais quem, tudo banqueiro, viagem de primeira classe, tem bilhões de reais de patrimônio, mas veio com essa frescurite de fazer o L. Fizeram o L e entregaram para o Brasil, para o bandido. Logo depois da eleição, tá aí um monte de gente dizendo, me arrependi, a história de o amor venceu não foi bem assim e tal. Claro que o amor não venceu coisa nenhuma. Nunca o PT foi tão raivoso, revanchista, vingativo, como está sendo agora. Lógico. E um dos grandes propagadores do ódio hoje no Brasil é o presidente Lula, que ataca o agro, ataca a direita, manda perseguir fulano, beltrano, ciclano. Veja o que foi feito com o Dallagnol. Né? Quer dizer, coisas absurdas. Então, para acabar com essa narrativa de que eles são os bons moços da história. São bom moço de coisa nenhuma. Não quer dizer que a direita é perfeita, nem que não tenha havido erros no governo Bolsonaro, que a gente não possa melhorar em muita coisa. Mas dizer que essa turma que está aí agora era a solução para os problemas do Brasil, pessoal que foi pego nos maiores escândalos de corrupção, pessoas incompetentes, conseguiram pôr um cara na Apex, foi ex-governador lá do Acre, o Viana, o cara é o presidente da Agência de Promoção de Investimentos no Exterior do Brasil. Cara, além de não falar inglês, eu acho menos grave. Mas é grave, porque se você é promoção no exterior, você precisa falar o inglês. Não é nem que é grave por isso, porque tem gente que não fala inglês, mas tem assessores e tal. É que o estatuto da Apex previa que o seu presidente tinha que ser fluente em inglês. Ele foi nomeado e, para tentar ajustar uma situação ao caso dele, ele propôs a mudança do estatuto da Apex para tirar a exigência do inglês. Quer dizer, ele fez um casuísmo. No direito a gente chama isso de desvio de finalidade. Uhum. Mas mais grave até do que o negócio dele não falar inglês, o cara estava no exterior e fez um discurso falando mal do agro brasileiro. Dizendo que o agro tem sim responsabilidade pelo desmatamento. Como é que o cara que tem a função institucional de defender as exportações brasileiras ataca o agro e deprecia, né, denigre a imagem do agro no exterior? É inacreditável. Esse é o estilo de governar dessa turma, sem qualidade.